E aí, Opa, mestre! tá tudo tranquilo? Aí, Tá tudo filho, tranquilo. você Tá tá meio no carro? escuro. Tá meio escuro porque eu tô aqui dentro do carro. Isso. Meu Não tá em vizinho, casa, meu não? vizinho, né? A internet é melhor aí. Ah, A internet é melhor aí onde o senhor tá, na área. aqui sim, porque ela pega por internet via cabo. Lá em casa é via o meu celular, entendeu? Tá certo, mestre. Boa noite, primeiro de tudo, né, mestre? Muito obrigado aí pelo senhor, né, se disponibilizar, sair de casa e tá, né, concedendo aí a gente essa oportunidade maravilhosa aí de ouvir um pouquinho, né, da memória do senhor aí e da sabedoria, da vertente que o senhor aborda na capoeira e na vida. Queria, então, que o senhor falasse, a princípio, desse boa noite aí, como o senhor preferir, né? Mas, e depois falar sobre o início da, da experiência do senhor na capoeira, como é que isso se deu, para até chegar no pensamento que o senhor desenvolveu a capoeira orgânica, essa maneira toda especial de considerar que a sabedoria está dentro de cada um, de criar um ambiente, falar sobre tudo, sobre vida, sobre... Aí eu quero até trazer algumas perguntas durante, mas deixar o senhor começar da forma que mais desejar. Tá certo. Bom, eu comecei capoeira num processo normal, quer dizer, em Ipanema, no Rio, no final da década de 50. Na verdade, era um aluno do mestre Senhorzinho, que era chamado Ciranda, e ele dava aula no final da rua Visconde Pirajá, lá no Jardim de Alá, onde o bonde 14 dava a volta para retornar para o centro. Ipanema, nessa época, era um lugar como se fosse subúrbio do Rio, ou um lugar como se fosse uma cidade pequena. As minhas irmãs mais velhas davam volta na praça, tinha charrete, tinha bodinho, tinha tudo. Ipanema era outra coisa. E eu via Ipanema sendo construída. Copacabana já era esse negócio enorme de edifícios, multidões, mas Ipanema era calma. E ali que eu fui morar, vindo de Pernambuco, e conheci o Rio exatamente na época que o Rio era outra coisa. E a capoeira, na verdade, que eu aprendi, na verdade, eu ficava olhando e brincando com os amigos meus, e lá depois nós voltávamos e repetimos isso, repetimos, e fazíamos a capoeira. E assim eu fui levando até o Gato, meu irmão, me convidar para ir participar lá do espaço do Rafael. E aí começou um troço interessante. O Rafael também, ele vinha com o irmão dele, Paulo Flores, e tinha o irmão dele, Gilberto, também, que participava, e eles organizaram um espaço no terraço da casa deles, o edifício deles, na verdade, não tinha, naquele tempo o edifício não tinha playground, né? E nós começamos a fazer o movimento do que ele aprendeu lá no método Mestre Bimba, e a grande parte de pessoas que tinham feito capoeira igual a mim, que eram muitos na zona sul do Rio, porque o senhorzinho, que é muito pouco falado, ele começa exatamente, ele era um autêntico da capoeira puramente esportiva. E a história da capoeira começa sendo uma coisa esportiva, da capoeira que nós fazemos hoje, que eu chamo de capoeira moderna. Porque a capoeira que eu vejo e comecei a perceber, e que mais tarde vou chamar dessa organicidade, era baseada na capoeira autêntica, era baseada principalmente no Rio de Janeiro, onde você tinha grupos sociais, socioculturais, que eram as gangues de rua,
que eram conhecidas como a malta de capoeira, que participavam de uma realidade que tinha em vários lugares do mundo, esses mesmos grupos. E o elo, na época dessas interações, dessa diversidade de conhecimento, era o fato do Rio de Janeiro ser uma área portuária grande. Na época, não tinha televisão, não tinha o telefone, não tinha um avião, tinha só um navio. Então, é numa área portuária dessa que vai acontecer a coisa. Entendi. E o que era o Rio? O Rio era uma cidade de uma dinâmica que tinha gente de todos os lugares do Brasil, que aquilo era a capital do Império. Tem uma rapaziada aqui agradecendo, viu, mestre? Tem uma pessoa até que especialmente eu li uma tese dela, que é a Marina Lemley, né? Tá aqui, ó, meu mestre Gil Velho, cofundador tem uma rapaziada aí mandando um axé. Depois eu vou ler aí, galera, só para não interromper o mestre. Mas obrigado, mestre. Pode continuar aí, por gentileza. Então, o que você tinha? Você tinha uma cidade diversa em que você tinha esses movimentos, digamos que eram movimentos socioculturais, sendo construído no próprio Rio de Janeiro, dentro da cidade, que é uma coisa urbana, diversa. Você não tem capoeira formada em senzala. Isso não existe. O senzala era uma estrutura quase feudal. Eu sei disso porque a minha família ela fundou Pernambuco. E a minha família teve senzala durante 400 anos. Eu sou um aristocrata decadente, mas tenho a minha memória do que foi aquilo. Está entendendo? Então era uma coisa super controlada. Já uma cidade diversa como o Rio, com o Porto, você tinha uma diversidade. E a população do Rio, na verdade, a grande população do Rio, era uma população pobre, seja ela de origem portuguesa, branca, lá que seja, só tinha o que nós temos hoje, a elite que dominava. Então ali tinha uma circularidade. E a própria participação, se tivesse escravo, era um escravo de ganhos, que tinha uma liberdade de vender o seu... Era o escravo de comerciante, e você vendia um produto com uma vassoura, sei lá, e outra coisa qualquer, tinha lá a liberdade de se comunicar, de andar, de trocar ideias, de fazer em todos os lugares, bem diferente de um lugar fechado e controlado. Então são vários mitos que nós vamos desconstruindo hoje sobre a perspectiva da capoeira, para a capoeira hoje se tornar, inclusive, uma coisa de uma força sociocultural e se adequando socioculturalmente e interpretando socioculturalmente em todos os lugares aonde ela hoje está. Mas voltando ao princípio que nós estamos falando, eu aprendi assim. E o grupo, ao se formatar com isso, ele tinha grandes elementos que tinham visto capoeira da perspectiva do senhorzinho, porque ela dominava o Zona Sul e foi uma capoeira que dominou o Rio em termos de esporte, em termos de academia, durante uns 30 anos, e bem antes até do Bimba começar com o negócio dele lá. Então, o senhorzinho tinha um domínio, mas de luta de ringue. Não era uma coisa que vai ser apresentada na Bahia, mas principalmente do que eu percebo, surge a partir do Bimba, essa organização de roda, a charanga tocando, entendeu? Mas eu acho o seguinte, antes, e no Rio de Janeiro, voltando um pouco, e no Rio de Janeiro você tem, depois que esses grupos, essas maltas, é desconstruída, porque a República desconstruiu toda a participação popular, da cultura popular, em função que tinha medo, porque eles achavam que era ligado à própria monarquia, à própria... o império, entendeu? Então isso foi desconstruído. Você tem, até por isso você vai ter uma coisa que seria a Guerra dos Canudos, foi em função disso, da interpretação que os caras naquela seca enorme fizeram do Estado, se separando da igreja e papapá na manifestação popular. Mas o que eu quero dizer é isso. Bom, e aí aqui no Rio surge então, através de intelectuais, a questão do esporte nacional, a capoeira. Você tem isso tudo documentado, tanto na fase do século XIX da capoeira sociocultural, como também na criação dessa coisa esportiva da capoeira no início do século XX, final do século XIX.
que está registrado na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, em todos os lugares. Inclusive, documentos de poetas falando sobre o esporte nacional, capoeira, melhor que o jiu-jitsu, que o judô, não sei o quê, é o nosso esporte. E isso, no Rio, ela ficou totalmente despida da sua perspectiva sociocultural, e você tem uma capoeira simplesmente acadêmica. Como foi movimentos semelhantes às gangues de ruas nossas aqui, foi as gangues do Savate francês, que era inclusive mais antiga do que o movimento da capoeira de gangues de rua, que foi também domesticada e virou uma coisa esportiva. Está entendendo? E aí, quando é que o senhor começa a elaborar esse pensamento de uma capoeira não domesticada, esses conceitos de como é que isso começa no senhor? Se isso já tinha início, o senhor já pensava o ser humano por esse prisma desde jovenzinho, já tinha isso, quando entrou na capoeira, fez esse link? Ou isso, em que momento que o senhor começou a perceber todas essas questões que o senhor está falando para a gente? Como é que foi isso? Foi alguém que lhe inspirou? Teve alguma pessoa que... Ou foi de... Né, foram outros líderes que não tinham nada a ver com a capoeira e o senhor começou a perceber o que lhe inspirou a pensar dessa maneira? Eu fiz alguns ensaios, como o senhor chamava lá no Cosme Velho, né? Amplia a sua percepção. Era uma coisa muito maior do que uma ginástica realmente. Queria entender aonde isso começou. O senhor começou a tratar, a ver que a capoeira não deveria ser uma coisa que todo mundo faria, uma coreografia sem sentido. O senhor me falou uma vez, a gente esteve em Salvador, sobre identidade e território na questão musical. Aí eu até lhe perguntei assim, mestre, então se fosse alguém que tem uma cultura, que aquela música que traz significado para ele fosse Ling, 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 lá na China, talvez ele poderia começar a utilizar o seu corpo através dessa música que ele reconhece. E aí queria que o senhor falasse a respeito disso, se é isso mesmo, para a gente, e como é que o senhor faz isso para as pessoas entenderem como é que é possível um outro caminho que não domesticar fórmula de bolo, tratar o corpo só como máquina, né? Fazer modelos que seriam bons para todo mundo e calar essa voz interior, essa identidade, essa coisa maior que o senhor, como diz, né? Nós somos uma semente e a sabedoria da árvore já está dentro da semente. Puder falar sobre isso, quando isso começou, quem foi que inspirou o senhor e como é que o senhor faz isso na prática para nós? Mestra GG, mandando um forte abraço, tá, mestre? Está assistindo aí conosco, com a turma dela. Tem um pessoal aí. Vamos lá. Bom, engraçado, isso tudo começa, de fato, quando nós começamos no Grupo Senzala, que era um grupo de jovens, de garotos, e treinamos dentro dessa perspectiva, o Rafael colocando a questão da estrutura do Bimba, e o pessoal chegando com a estrutura do senhor e tal, não sei o quê. Mas o interessante é que, nesse momento, o grupo ele era um grupo de pessoas, como é até hoje. E esse grupo de pessoas, cada um começou a interpretar, porque não tinha mestre, nós não tínhamos um método estabelecido, apesar das sequências de Bimba e tal. Cada um começou a interpretar e colocar aquilo espontaneamente. Isso é que deu ao grupo uma coisa impressionante. E ninguém tinha intenção de ser capoeira para dar aula, não sei o quê. Estavam simplesmente vivenciando aquilo. E aquilo foi... E esses atores todos que participaram comigo esse origem desse movimento Senzala, muitos, a maior parte, nem se falam neles. Entendeu? Então é a organicidade da coisa. E, bom, e aí o grupo está exatamente... Quem é o Grupo Senzala? O Grupo Senzala está na zona sul do Rio de Janeiro, na década de 60. Está me entendendo? Quando você tem exatamente um movimento, por exemplo, existindo começou, e bem antes, um pouco antes da ditadura militar, mas a introdução da ditadura militar, as modificações, inclusive, da perspectiva cultural, não só no Brasil, no Rio, mas no mundo todo. Está me entendendo? E isso vai levar a uma coisa engraçada. Nós não tínhamos a consciência disso, mas essas transformações vão levar a, por exemplo, nós fomos construindo um desenho do Senzala, de movimentos, que eu chamo de gesticulação
de comunicação gestual. O Senzala montou, sem querer, um desenho, mas um desenho no conjunto das interpretações que cada um fazia dessa estrutura do que estavam recebendo. Então, teve uma coisa muito orgânica nesse princípio de Senzala, na construção desse desenho. E esse desenho, então, ele vai aparecer igualzinho o Bimba, em 30. Ele aparece com a proposta dele, porque ele tinha Getúlio Vargas e tal, então ele estava com o desenho naquele momento que estava procurando. O Senzala vai fazer a mesma coisa na década de 60. Porque o que acontece? Está no mundo todo um movimento contracultural, explodindo no mundo todo, e no Brasil era Rio de Janeiro, Zona Sul, Bossa Nova, Pasquim e o diabo. Quem é o grupo, a base do grupo o Senzala? Era um pessoal da Zona Sul, uma grande parte, a grande base universitária, entendeu? Com uma relação enorme, e esse desenho, então, ele aparece. Aparece e explode. Está me entendendo? Então, o Senzala, depois do Bimba, é o que faz um grande movimento nessa capoeira que nós fazemos hoje, moderna. Esse eixo, então, passa a ser o eixo Rio-São Paulo. E nós não tínhamos nem noção do que estava acontecendo. O Senzala explodiu, mas explodiu porque tinha o porquê de explodir, como aconteceu com o Bimba em 30 explodindo. Entendeu? Para mim, são as grandes do que eu participei. Olha que a capoeira do Bimba para cá tem uns 80 anos, não é isso? E o Senzala participa disso há 60. Está me entendendo? Então, isso é importante na coisa. Mas aí você tem a capoeira que se vetorizou para uma questão de massificação. Massificação. Se massificou, começou aquele processo, aquele desenho se tornou uma coisa sistemática, você está me entendendo? E a capoeira começa a pegar, a classe média entra na capoeira, você tem um boom na capoeira de uma forma geral, vai para as capitais do Brasil todo e para as cidades de classe média, com poder aquisitivo para as academias e tal, e a capoeira então explode. Esse processo de massificação no Brasil inteiro vai até fica forte, principalmente de 75 aos anos 90. Está me entendendo? E a partir dos anos 90 é que, de novo, vai ter vai aparecer as pessoas perguntando o que é isso e começando as pessoas a interpretar essa coisa, ter noção da capoeira. E foi aí que eu vou te responder a sua pergunta. Foi exatamente depois de eu passar uns 20 anos trabalhando pelo Brasil todo, no Amazonas, no mato, tal, briga com garimpeiros, e não sei o quê, bababá, me trabalhando. E trabalhando em toda a costa do Brasil. Eu trabalhei no Brasil, passei 20 anos fazendo isso. Nesse período, eu estava com 5 filhos, mas nunca estou com os filhos e tal. Um dia eu resolvi parar e entro para a PUC, para dar aula. Em termos de ganho, eu perco quase tudo, porque, na verdade, eu ganhava muito mais. Na PUC, eu fui um professor de 4 horas lá, que não me interessava. E aí eu voltei para a PUC para uma coisa que eu introduzi em 1966, 67. Comecei até com um gato, mas depois eu como aluno da PUC, e 20 anos depois eu volto como professor da PUC, e lá eu faço um grande movimento onde a capoeira entra, tanto o meu movimento acadêmico quanto a capoeira. Era a desconstrução do estabelecido. Comecei com a própria PUC. E aí, o que eu fiz com a capoeira? E foi esse grupo de alunos, que eu digo de companheiros, que me fizeram a construir e perceber a organicidade da capoeira. Quer dizer, não foi uma construção percebida comigo, foi uma construção da sinergia. Eram garotos e garotas de seus 18, 19, 20 anos, hoje estão todos são com 50 ou quase 50 anos. Entendeu?
E eu vi, aí comecei a construindo a capoeira, mas uma capoeira de fato, não uma capoeira para produzir, não era comercial e não era uma capoeira para produzir movimentos de capoeira por cada aula, nada disso. Foi simplesmente uma capoeira espontânea. E que cada um, eu aprendi que cada um tinha que desenvolver, porque eu comecei, eu desconstruí toda essa questão desse paradigma de técnicas, inclusive de fundamentos, que é uma mentirosa total de tudo. Quem constrói a capoeira? O capoeira, quem é o capoeira? É o indivíduo. Porque você nasce com conhecimento total para a sua existência. É no teu DNA, não só você, como qualquer ser do universo, não é só humano, não. Então, a riqueza que você tem dentro é uma coisa impressionante. E o que faz você aprender? É a escola de fora para dentro? Não. É a escola estimulando que você pegue dentro e coloque para fora. Então, o seu conhecimento é monstro. Cada um é uma pessoa muito rica. A pobreza da pessoa está ela não conseguir ter acesso a essa riqueza. Então, uma vez um cara me perguntou, uma jornalista, sobre o que era capoeira, não sei o que. Eu falei, a capoeira é igual uma dança. Se você tentar ensinar uma pessoa a dançar, você destrói completamente a pessoa. Porque a dança é uma interpretação que a pessoa faz através de seus sensores corporais de ritmo, e ela pega aquilo, encontra e joga para fora interpretando em seu movimento, sua comunicação gestual. Isso é a dança. Se você for ensinar, você acabou com ela. Do meu lado estava o tal do Carlinhos de Jesus, ele ficou quietinho, entendeu? Porque esse negócio de ensinar o cara 1, 2, 3, 4, e você sabe muito bem que o método sistemático começou a ser 1, 2, 3, 4. Então tem gente aberta que está com 30 anos de capoeira, agora está começando a perceber e aprendê-la. Porque a capoeira dele está lá dentro. Entendeu? É por aí. É mais ou menos a resposta que fala. E foi a partir disso, e esse meu cenário ali que eu tive naqueles meus ensaios com esses meus alunos, foi impressionante. Porque aquilo era uma vivência de vida. Perfeito. Não era capoeira sem importância. A capoeira se tornou algo da vida, não é uma capoeira, entendeu? Perfeito, mestre. E se o senhor puder agora lembrar como é que o senhor mudou a prática de o corpo, como é que mexia, a movimentação que o senhor utilizava, porque eu cheguei a participar de algumas posturas que o senhor desenvolvia, de alguns ataques que simulavam luta mesmo, que o senhor falava, né, que tirava muito dessas experiências que o senhor teve, que nem o senhor acabou de narrar. Queria que o senhor pudesse dar esse exemplo para as pessoas que querem desconstruir nessa questão de uma forma só de fazer, tanto na música quanto no corpo. Qual é a dica que o senhor dá? Porque, por exemplo, eu tive algumas pessoas que me ajudaram a desconstruir. Uma delas eu citei com o Álvaro Romano, através do movimento dos animais, dessa concepção de que a gente era cada vez entendendo a gente mais como natureza, como nós somos, né? E aí, só que a gente se desentendeu porque desenvolveu muito um pensamento que nos distanciava de quem nós somos, né? Na nossa inteireza. E aí, depois, o contato com as danças populares, como o senhor falou agora, realmente, capoeira. Aí uma das coisas que a gente tem ensinado muito assim, é a pessoa sentir o ritmo antes de tudo, tornar esse significado interno, né, primeiro, porque se ela nem escutou a música e já está dançando, aquilo ali está, né, daqui para fora. Agradeço aí, Flávia, obrigado pela luz, aí aparece aí para mandar um oi para a galera também, a esposa do mestre deve estar aí dando uma força. Obrigado aí, outra felicidade pura é comunhão. Então, mestre, queria se o senhor pudesse dar uma dica para as pessoas que querem desconstruir, sem perder. As pessoas têm que entender que desconstruir não é destruir, né? É você apenas desconstruir uma forma só. Você, às vezes, vai usar aquilo em algum determinado momento, mas na sugestão dessa para treinar do interno, do interior, da nossa percepção, ampliar, poder jogar a luz, que nem o senhor fala. O mestre só pode se tornar mestre de alguém se ele for mestre dele mesmo. Como é que a pessoa adquire essa
sabedoria no nível do corpo, das emoções, da mentalidade, da dimensão espiritual, da consciência? Em primeiro lugar, eu acho que até nesse momento que nós estamos hoje vivendo hoje, ela é um momento grande de reflexão para as pessoas entenderem o seguinte: como fortes nós somos e como nós nascemos para ser fortes ou ter sustentabilidade existencial. Essa é a principal coisa, porque não existe fragilidade nem fraqueza, só existe coisa forte. E a coisa forte é quando você se percebe, quando você se gosta, que a coisa mais importante do mundo é o amor, é se gostar. É perceber que o seu existir ele é importante, mas também que todos os outros existires são importantes. E você não é melhor do que ninguém, nem ninguém é melhor do que você. Então, nós estamos num mundo que nós temos que ter uma sinergia que eu diria que é uma sintropia, porque o que é sintropia? É uma energia que você faz sempre um recomeço, o tempo todo recomeçando e reconstruindo. Nós temos e nisso nós vamos ver o seguinte: o todo agora nosso é completamente novo, não existe passado, nem existe o futuro, só existe o agora, e nós só vivemos o agora, esse agora que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa que antigamente dizia que isso era uma utopia. Mentira! Isso, a mentira é o contrário. Está me entendendo? Nós só vivemos o agora. Então, no agora é que você está lá olhando, e a onça está lá em cima, ou não está, o cabra, entendeu? E sentiu agora como é importante cada pulsar. E um é diferente do outro. Você pode ter no próximo momento, eu vivi exatamente isso, só que o próximo momento é completamente diferente. Então, a dinâmica de viver agora, dinâmica de botar sempre os seus sensores aptos para perceber tudo, isso que é força, entendeu? Isso que é a vida. Então, por exemplo, um jogo, uma troca, um momento, ele é completamente novo. E você tem que saber gostar dele. É como se... por isso que eu discuto, nós estávamos falando outro dia, não sei com quem, mas por exemplo eu estava falando assim, é importante a capoeira hoje acompanhar todos os movimentos culturais ou socioculturais da onde ela está, entendeu? Por exemplo, eu estou em Roraima, eu estou na Bahia, eu estou no Rio, você tem ritmos, você coloca isso vivo. Nunca existiu música de capoeira. A música modernamente colocada tem tom, ela isso aí, em qualquer lugar ninguém sabia o que era aquilo. Mas se eu for for aqui, for no jongo, eu sei disso porque eu estava em Recife com a Flávia fazendo um ensaio que eu fiz lá no manicômio, só tinha doido, nego se masturbando, eu cantando, aquela maluquice, e eu botei aqueles troços todo mundo para jogar. O quê? Qual capoeira? A deles! Porque quando eles escutaram, eu estava até com a Té, que é do Maracatu, levei até a Té, que era do Maracatu, Baque Mulher, estava até lá comigo, pessoal, eu quando bati eu falei, Té, tira essa porca de berimbau, bota aí o tim-tim, Maracatu. Tim, 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 tim. Aí o pessoal, na mesma hora, leu aquilo, jogou lá para dentro e se reconheceu e fez do jeito deles. O coco, tudo. Então, a riqueza, porque eles sabem aquilo. Então, não adianta. E não tem como ensinar um cara, porque exatamente. E eu vi aquilo funcionar, entendeu? E foi uma bela de uma experiência, e que eu fiz a mesma coisa com o pessoal da PUC. Porque todo mundo era louco. Partindo desse ensinamento, mestre, qual desses ritmos toca o senhor, que o senhor gosta de movimentar o corpo? Em que ritmo o senhor tem? Eu imagino que o senhor deva ser uma diversidade, deve ser até difícil citar, mas se puder citar alguns que o senhor gosta, por exemplo, se puder fazer uma roda para celebrar uma festa do senhor, como é que o senhor gostaria? Se puder, não. Imagina que agora você pode chamar, ó, fulano tem tal, pode tocar tudo junto. Explicar aí para o... Olha, eu gosto do coco,
maracatu, do jongo, inclusive até da ciranda, porque são universos do qual eu tenho uma relação cultural, inclusive genética, tanto de Pernambuco como do Rio de Janeiro, entendeu? Então são coisas que me acordam muito, mas são coisas que existem nos lugares. O Rio de Janeiro foi um lugar que eu fui educado, entendeu? Pernambuco, eu guardo no meu DNA tudo, entendeu? Eu tenho 500 anos de Pernambuco quase. Perfeito, né? Tá entendendo? Cheguei lá em 1535, tá entendendo? Minha família fundou Pernambuco, Duarte Coelho e Brito de Albuquerque. 500 anos. Mestre, e cantoria? O senhor que entrou em contato com os povos tradicionais, indígenas e tal, tem algum canto que o senhor gosta muito? O senhor canta? Eu sei que às vezes a voz, se não tiver boa, não precisa cantar, mas mencionar alguma lembrança assim, tipo, gosto de tal canto, seja de qualquer expressão, ou da capoeira, mas assim... Olha, eu tenho uma relação que, inclusive, ficou muito clara, exatamente nesse meu espaço da PUC, foi um negócio de uns 15 anos, e que lá eu cantava, tocava tabaco, não sei o quê, e cantava muito. E lá eu aprendi uma coisa: Eita, tá caindo a bateria. a bateria vai cair, viu? Ah, vai cair, mestre. Então, ó, quanto tempo temos aí, Flávia? Poxa, que pena, né? Centro de bateria. Né, tem muito pouco, é 5%, mas eu posso 5%, ver se eu cair, gente. consigo recuperar lá em casa também. Tá bem. Se conseguir, se tiver num ambiente seguro, viu, mestre? Para o senhor também ir, sair, se tiver ao lado de casa. Não, Mestre, aqui em casa tem uma. Eu verifiquei que eu posso fazer, talvez até do computador, o Instagram, né? Então, a gente se comunica assim que o senhor der uma carga, quando cair, a gente se comunica e eu aviso aqui ao povo qualquer coisa, olha, vai rolar, daqui a pouco, eu dou uma... Aí só para o pessoal ficar ligado. Se caiu, dá uns 5, 10 minutinhos e volta aí que eu faço um ao vivo explicando aí a situação. Ou a gente volta por aqui, ou busca um caminho, ou peço para a Flávia, que é a esposa do mestre, dar o contato para entrar direto pelo dela, e aí eu fico assistindo, também vai ser massa, tá? O que der. Se não, já sou muito agradecido, mestre, mas é só para dar uma satisfação para quem está vendo. 5% só. Dele lá. Ah, o seu não tem aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar as últimas coisas que eu estava falando. Era do canto que o senhor ia falar, que é alguma coisa especial em relação ao canto. Então, mas daqui a 10 minutos eu continuo, quando cair. Bom, aí exatamente, o canto é uma coisa muito espontânea. Eu não sei cantar nem decorar, mas, por exemplo, eu cantava, mas tudo meu era espontaneamente. E aí a coisa surgia, é como se fosse Dona Maria do Camboatá. Oi, é do Camboatá. Oi, oi, oi. Dona Maria do Cambo, oi. É do Camboatá. Ela é dona da rua. Menino, é melhor pagar. Oi, ela é dona da rua. Ele, menino, é melhor pagar. Mais ou menos assim. Olha só. Isso é influência, exatamente. Isso daí mandou numa cadência que vai bem no samba, no coco, né? Exatamente, na capoeira. Mas acontece que eu acho, porque eu nunca fui músico e tal, mas eu acho que é exatamente isso. E a riqueza não, porque na verdade é o seguinte, houve umas distorções sobre a questão, e você sabe muito bem disso, sobre a questão musical, como se tocava lá, era tanto de berimbais assim, ou no assado, não sei o quê, bababá, que na verdade foi uma construção disso. Isso depois dos anos 70 para cá, entendeu? Você me entende? Claro. Então, na verdade, são os tais dos fundamentos que nunca existiram na capoeira. Não existe fundamento. Se vem do povo, não tinha condições, né, de ter um instrumento, de que tem que ter tantos instrumentos daquele jeito. Às vezes era na condição que se dava, né? Exatamente. Eu acho que a gente vê que tem samba que a pessoa faz no prato, o outro bate a enxada, né? O outro bate o pé no barro.
Exatamente. Olha, o que eu acho, inclusive, que foi para a Bahia do início do século XX, sem ser o que foi a capoeira domesticada, foi a pernada carioca. E dentro da pernada carioca você tinha a charanga carioca. Em Salvador, isso foi percepção minha, entendeu? Não estou afirmando, não estou só colocando, isso é o que eu acho. E em Salvador, isso foi adequado à cultura local salvadorenha, entendeu? Tem até outro nome, não sei se é salvadorenha. Sapo, não sei o quê. Isso mesmo. Mas aí, e para você ter uma ideia, coisas parecidas com essa que chegaram até nós, é o terreiro do Valdemar da Paixão. Tá me entendendo? Coisas que o Bimba achava um absurdo, porque ali o pessoal não subia ringue. Tá me entendendo? Ele estava montando uma estrutura prática de movimentos, então, provavelmente baseado uma parte na cabeça dele e uma parte em metros últimos metros, dos 3 metros que teve no Rio que eu conheci, militares, 905, 907, mas o último de 28, que é do... Esqueci o nome dele. Valdemar, não, esqueci o nome dele. Provavelmente, entendeu? E quando o Bimba monta isso, ele está dizendo aqui no Rio de Janeiro, Luma? Bulamarque. Aníbal Bulamarque. Isso. Está me entendendo? Provavelmente, eu não sei. Mas acontece que quando o Bimba faz isso, ele faz uma proposta diferente que eu tinha no senhorzinho aqui, porque era uma proposta nua. Ele constrói ela, uma coisa para a prática, para subir a ringue, para ser uma coisa e tal, mas ele veste ela com uma perspectiva cultural. Ele é vestido, entendeu? Isso não é... Está me entendendo? Isso ele tocava muito bem, Bimba. Bimba cantava muito bem, Bimba tinha as pastoras para cantar, a tal ponto que ele não deixava ninguém tocar Bimba. Cala a boca, porque só tocava ele. As pastoras respondiam para não estragar o coro, entendeu? Porque senão fica igual essas rodas que você tem aí, que tem uma roda que você dá até tiro nos caras, porque você não aguenta os caras cantando. Tá me entendendo? Então, a tal ponto que ninguém tocava dele. O Preguiça chegou aqui sem tocar berimbau, o Bainanzão não tocava berimbau, o Cordião tocou, mas escondido, entendeu? Ninguém tocava berimbau, só o Bimba. Você me entende? E aí ele tinha uma musicalidade dele, que ele era muito bom. Sacou? E talvez eu acho que o berimbau foi colocado pelo Bimba. Porque, na verdade, você não tem nenhuma coisa que seja contra isso, nem que não diga que não foi isso, que não tinha antes, entendeu? Porque você não tem... Outros mestres, né, mestre? Assim, feito Cabecinha, que é um mestre que tem da década de 40, gravando um CD, né, com um grupo histórico, né, dele. A roda que se organizava lá antes do mestre Pastinha até mesmo assumir, que diz que ele assumiu em 41, mas que a roda já existia lá com o Amorzinho, que era um guarda civil. Né, tem essas outras linhas também. Teve aquele negócio que eu falei no início, antes de acabar o negócio. Eu acho que houve uma adequação, que tudo você tem porque a capoeira tem que se adequar. Então, o que acontece? A capoeira que vai andar hoje, está andando pelo mundo, ela tem que se adequar às relações socioculturais locais, porque o indivíduo ele tem uma cultura, ele tem uma musicalidade. Então, vamos se adaptar. Não estou dizendo que vai quebrar a capoeira com isso, tirar isso, aquilo. Pelo contrário. Por exemplo, o trabalho que você faz hoje, ele tem tudo a ver, porque que é? Você está fazendo uma simbiose, uma relação, uma sinergia com vários procedimentos socioculturais existentes. A capoeira hoje, nossa aqui, ela tem que ter, por princípio, a relação sociocultural, porque é isso que vai dar à capoeira sustentabilidade. Não é mais aquela capoeira do passado de disputa disso, daquilo, entendeu? Espermadas. Opa, mestre. Obrigado. Voltamos aí no ponto. Isso.
Legal. Mestre, é o seguinte, eu estava lendo aquele artigo que o senhor escreveu e me mandou, achei interessantíssimo. Queria que o senhor falasse para o pessoal compreender, porque eu mesmo, cada vez que leio, eu vou compreendendo com maior profundidade o que o senhor fala sobre a questão musical, que ela também fez parte de uma coisa, de mais uma indumentária, mais uma coisa que colocaram, e que a capoeira, na sua essência, ela trabalha com a música desde o interno, a música até as músicas que fazem sentido para esses povos, para essas tradições. Por isso que o senhor, claro que respeita a musicalidade de cada tradição, tal, mas tem essa visão muito profunda quanto o que é a música na capoeira, qual é a relação dela. O senhor pode falar para a gente, por favor? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que a nossa musicalidade da capoeira, na sua originalidade, no seu início, do que eu percebi, do que eu leio, assim, por percepção, é que era uma coisa ligada à realidade sociocultural de um determinado espaço. Nesse caso, o que nós temos informação era exatamente o espaço carioca. Mas ali é o seguinte, a capoeira diretamente não tinha uma música. Ela se formatou com música através de bandas militares, de bandas de procissão, e assim foi. Quer dizer, há essa questão da musicalidade da capoeira que nós temos hoje, que eu considero fechada, é uma construção feita não organicamente, mas uma construção para você fechar a capoeira, como a proposta da capoeira, ela inicialmente é uma proposta sociocultural, a capoeira eram grupos socioculturais, entendeu? De rua. E quando ela foi proibida, no caso aqui no Brasil, ela ressurge, não com uma capoeira social, mas sim com uma proposta esportiva para, quer dizer, que eu chamo até da capoeira domesticada, que foi a capoeira que nós começamos, domesticada. Hoje, nós estamos tirando essa domesticação e ela só pode ser tirada através do indivíduo. É o indivíduo que lê ela e é o indivíduo que constrói ela. Da mesma forma que está exatamente a questão da música. Ela, na verdade, tem que respeitar cada contexto cultural, que cada contexto tem a sua particularidade musical, entendeu? Porque é uma cultura local, e aí a capoeira vai tecendo uma organicidade na sua proposta. Eu acho que é por aí. Então, nisso é que eu acho que, por exemplo, hoje, até o trabalho que você está fazendo, que eu acho ótimo, é você mexer com a diversidade sociocultural que nós temos no Brasil, que é riquíssima, entendeu? E trazer isso para o universo da capoeira, porque nós representamos hoje a capoeira, está em todos os estados brasileiros, quer dizer, em todos os lugares socioculturais, e da mesma forma que ela hoje também está fora do Brasil, e essa capoeira fora do Brasil vai ter que também trazer e criar a sua própria personalidade sociocultural, porque ela é construída pelos indivíduos. A capoeira não pode ser construída por... A capoeira exatamente difere muito de uma proposta esportiva como é o judô, sei lá, karatê ou lá que seja, porque aquilo é uma estrutura esportiva com regras. Não existe regras na capoeira, não existe dogmas e nem existe fundamentos. Isso foi uma grande mentira, construída exatamente ou vestida modernamente na capoeira. Então, a nossa musicalidade da capoeira, o pessoal mais escuta, ela foi uma vestimenta colocada artificialmente na capoeira. É isso aí. Originalmente, então, ela tinha outras formas, tanto musicais quanto corporais, quanto acontecia espontaneamente. Ao ver do senhor, a capoeira surge aqui, mas o que eu ia falar, mestre,
a gente sabe que tem umas tradições dessa da cultura, que o senhor bem aprova e gosta. Quem está assistindo aqui, o Mestre Gil tem uma proposta que alarga essa questão da musicalidade. Então, ele aceita bem e gosta, interage com outros ritmos, frevo, coco, samba. A gente já colocou isso tudo, e as pessoas vadiando e se expressando corporalmente dentro do espaço. Qual é, então, a coisa surge orgânica e a roda, a importância da roda nesse contexto, mestre, do desenvolvimento da capoeira? Por exemplo, as pessoas que gostariam de entender como é que é a maneira do senhor, se o senhor pudesse falar, olha, eu sei que aí era fácil, sei lá, pode ser até de uma maneira, não tem maneira, ou tem a roda, qual é o valor dessa questão quando o senhor fala assim, não ter fundamentos, para as pessoas pensarem assim os fundamentos que são de uma tradição, mesmo que seja de algum tempo, né? Porque a gente vê que realmente de um tempo, por exemplo, a história que o mestre Bimba conta, né, sobre ter aprendido com o africano, mestre Pastinha com o africano, então, e a gente não vê que esses africanos tiveram escola, não tiveram outros mestres que também surgem como discípulos desses africanos, pelo menos no meu conhecer ainda, né? E aí, então a gente via que a relação era mais individual, não era grupo de capoeira, não era o separativismo, era o capoeira. Antes disso, né, capoeira nem era o coletivo, era a pessoa. E aí, mas esses caras, eles escutavam quando o senhor fala que tinha uma música que tinha sentido para aquele povo. O povo africano que veio, que foi gigantesco, tinham músicas, né, tinham ritmos que também embalavam, e que talvez o desdobramento desses ritmos, com certeza, foram perpetuados em religiões de matriz afro, em tradições afro-populares, assim como chegam no samba. O senhor cita, eu acho que o lundu, e outra expressão também, ou seja, tem uma influência forte da musicalidade africana no que era significado para esse público, que também misturado aqui com português, com o povo indígena, mas que a gente sabe que a contribuição que ficou, ainda mais que nem o senhor falou, né? Mesmo que seja a que foi domesticada, que foi colocada num molde, foi mais essa tradição de ter uma bateria, ter um ritmo, ter uma charanga, ter uma roda, 2 a 2, em um lugar compra, outro não compra. Na visão do senhor de capoeira orgânica, o que seria manter, talvez, essa proposta? Como é que o senhor contribuiria para as pessoas aplicarem isso nos seus trabalhos? É possível? Eu acho que sim, porque, na verdade, quando eu tentei, você tenta, na verdade, interpretar uma coisa que, não, que é muito mais de uma percepção nossa, do que eu chamo, quando eu falo organicidade, é um saber que você tem através dos seus corporais que vem do próprio DNA. Aliás, a ancestralidade, ela vem do DNA de qualquer um. Ela está na memória genética. O que faz a questão da oralidade, ela que é muito importante, é uma questão, na questão pedagógica do ensinamento e tal, é uma questão do acordar dos sensores corporais em perceber isso e jogar exatamente no seu chip genético, seu eu, e ele então retirar aquele conhecimento que está estático, ele passa a ser dinâmico para você viver o momento. É isso que chama-se organicidade. Então, a ancestralidade é você manter vivo a oralidade, que é a coisa que faz o acordar. É você criar uma perspectiva cênica e tal, que a pessoa, pelos sensores corporais, leia aquilo, joga para dentro, aquilo é reconhecido e jogado para fora. Por isso que a oralidade é importantíssima. Entendeu? E por isso que, pedagogicamente, você tem que, para ensinar alguém, você tem que ser apenas, não é ensinar de induzir um conhecimento, é estimular a pessoa a buscar aquele conhecimento que ele tem dentro. Entendeu? Isso todos nós temos, não só nós, como tudo do universo. Desse universo, todos os seres que compõem esse universo que eu chamo de exógeno, porque o endógeno é o nosso universo, cada ser é um universo em si. Então, eu acho, por exemplo, que hoje essa coisa foi criada
e nós estamos exatamente não é adaptando, vivendo um processo que vai, a cada dia, parece completamente novo, e que, inclusive, começa a interferir, a ter um choque com a coisa de um padrão estático, porque um padrão, ele quer que aquilo seja mantido ao longo do tempo, entendeu? E não é, porque a cada momento nosso, tudo é completamente novo, até as tradições vão sendo mudadas, construídas, porque tudo é novo, nada é igual ao que vem antes. Nós só vivemos o agora. Esse exemplo típico hoje, até eu falo da tal da pandemia associada a essa crise enorme que está aí do coisa, ele está ótimo para mim no sentido que acorda as pessoas, porque todo momento é novo. Então a pandemia é, na verdade, a coisa que nós estamos vivendo. E nós temos que saber como viver isso. Entendeu? Porque a cada momento nós também aprendemos a ser novos. Então, a pandemia do que eu hoje eu sinto, com meus 70 anos, é que eu estou vivendo uma pandemia forte, sim, realmente forte, e vou sair mais forte ainda disso, porque eu me renovo com isso. A vida é um renovar, e o renovar é o viver o agora, todo agora. Então, eu acho que uma roda de hoje, você vai exatamente. Em primeiro lugar, tem que respeitar muito os indivíduos que estão compondo essa roda. Então, você tem uma roda, ela é composta por indivíduos. Você tem um espaço, um território composto por indivíduos. Cada indivíduo tem uma leitura que faz daquilo. Então, cada indivíduo vai colocar e construir aquele momento da roda, entendeu? E aí, cada um tem interpretação, inclusive, da sua própria realidade sociocultural. Então, as rodas vão, em cada lugar e a cada momento, vão ser completamente diferentes, não só dela, como de outros lugares, outras rodas. Então, isso que a cultura popular é exatamente isso. Nós não podemos congelar um troço de cultura popular, não, isso é cultura popular, então o cara vai tocar. Não, cultura popular é a evolução desse processo. E esse processo, ele se renova a cada instante, entendeu? Então, minha crítica que eu fiz, quando nós criamos modernamente na capoeira domesticada um padrão de roda, e na verdade, eu voltando, do que eu acho, né, por exemplo, a musicalidade com roda de música ficou muito claro na capoeira domesticada baiana. Na capoeira mais antiga, que inclusive domesticada do Rio de Janeiro, isso não tinha, porque ela se tornou um padrão muito esportivo, que é a capoeira que eu comecei, por exemplo, em 57. Tá entendendo? Nessa compreensão do senhor, a capoeira ela é muito mais do que um momento, ela é a vida, ela é o que a vida determina, né? Se determina um cuidado, uma brincadeira com uma criança, ela é isso. Se determina um combate com alguém que precisa ser combatido, com uma situação, ela é esse estado de presença, ela é uma coisa que é muito maior do que uma relação de ter um tempo para capoeira, né? É ser capoeira, então É exatamente isso. Essa constituição da roda, o senhor lembrou muito bem. Não é tem uma roda, nós desenvolvemos uma roda através de pessoas unidas, pessoas completamente que têm uma identidade, cada uma, que tem uma voz, que tem um espírito, né, que estão ali. É uma parede, é uma roda muito viva, né? Tem que ter uma compreensão, uma reunião de pessoas, né? E que tipo de reunião é essa, né? Eu estava me lembrando, até um videozinho que eu mandei para você há pouco tempo, foi um aluno meu que me mandou. Do início da capoeira orgânica, né, que o senhor mandou. Exatamente, que estava uma roda que estava o Nestor jogando. Eu estou até com a minha Flora pequenininha, com 1 ano ou 2 anos, lá na roda, e o pessoal jogando. Aí eu comecei a prestar atenção ali. Era um jogo que eu comecei ali com o Nestor, que, quando eu reparei, eu chamado de quase humildinho. Não tinha golpes. Eles começaram só se movimentando, para aprender a se movimentar. Não ser instigado a fazer o jogo através do golpe. Agora eu vou dar uma armada, agora eu vou dar uma rasteira. Porque é como se padronizou até os jogos,
que até foi o desenho do Senzala que vai fazer isso, mas as pessoas começaram a estilizar esse desenho de tal ordem que virou uma coisa robotizada. Então, quando eu cheguei, voltando de novo à PUC, isso em 88, eu reunindo com o pessoal, eu comecei da tábua rasa, do zero. E que a primeira coisa que eu fiz com eles conhecerem o seu próprio movimento. Tá me entendendo? Nestor botava lá, começou, enfim, Nestor tocando berimbau, mas o pessoal bateu. E aí eles foram, e eu vi que o jogo que estava jogando com o Nestor era um jogo sem golpe nenhum. E jogando, e pulando, dando AU, não sei o quê, mas não tinha golpe. Porque você começa a desenvolver o que eu chamo de comunicação gestual. O jogo é uma comunicação gestual. É pelos gestos, seja golpes ou movimentos, que você se comunica. E ali você cria, você vive uma realidade, você constrói o jogo. Ele brota de você numa relação que você está trocando com o outro. Tem uma sinergia, está entendendo? Uma troca. Isso é o jogo. Porque pode ser, inclusive, você podia pegar esse mesmo jogo e jogar lá nas gangues de capoeira do Rio de Janeiro, que seria os caras com uma vara, com porrete, se matando, porque era exatamente isso. Se você não acompanhasse essa comunicação ou falhasse, você morria. Isso é o jogo. Inclusive, esse tipo de coisa do jogo lúdico, ele permite, inclusive, em termos de luta, uma coisa muito mais audaciosa, entendeu? Porque a luta de verdade é uma espontaneidade. Dificilmente um lutador de ringue luta na rua, ele morre. Eu sei, porque eu já fiz várias lutas de morte, entendeu? A luta de morte é a luta de morte, entendeu? O jogador de ringue, não adianta ser agora o cara deu isso, disse, mentira, o cara não deu assim, o cara morreu, entendeu? É mais ou menos o que eu estou falando. O verdadeiro lutador, ele é orgânico. Exatamente. E é uma coisa que está voltando, essa coisa que nem o senhor falou sobre nomes de golpe. Ah, tem esse golpe, tem aquele. Agora, tem movimentos que a pessoa, né, organicamente, se ela faz, ela não tem nome, ela não treina, mas aquilo saiu na presença dela, que nem o senhor está falando, vivendo aqui agora na forma dela, naquele momento, se expressar, né, seja saindo, seja entrando, seja derrubando, seja caindo, seja fugindo, seja correndo atrás, né? Exatamente. Engraçado que com esse pessoal da malta da Gávea da PUC, eu coloquei um negócio que eu já estava pensando há muitos anos. Nessa época eu chego na PUC, eu já tenho mais de 30 anos de capoeira. Tá entendendo? E aí eu coloco uma coisa interessante, que é o seguinte: eles desenvolveram e desenvolviam muito mais rápidos, porque cada um desenvolvia uma coisa personalizada deles, estavam livres. Está me entendendo? E engraçado que mais rápido que você pegar o cara e um macaquinho de imitação, macaquinho de tipo, faça isso, entendeu? Muito mais, porque cada um tem uma forma de ser, cada um tem um jeito de botar o pé, cada um tem um jeito de ter um espaço e o tempo dele, entendeu? E aí a pessoa colocava isso para fora. Se eu colocasse um cara robotizado, o cara ia repetir cegamente aquilo. E você vê. A estratégia que o senhor ia usar para um, ia usar para aquela roda inteira. Já o cara que fosse na roda do senhor ia ter que ter estudado cada um intimamente, porque cada um é um, né? Isso. Exatamente. Eu acho interessante o seguinte, que eu até te falei na última vez, eu te contei, a minha impressão, por exemplo, que a capoeira ela surge em Salvador, vindo do Rio de Janeiro, mas não pela questão, inicialmente estou falando, antes do Bimba, não pela perspectiva esportiva daqui. Ela veio através de outra expressão, a pernada carioca. A pernada carioca era acompanhada da charanga carioca. Está me entendendo? E aí isso foi para Salvador, e eu me lembro, até não sei se te falei, que um dos exemplos disso, dessa pernada antiga carioca, uma coisa lá se expressando, era o terreiro do Valdemar da Paixão.
pessoal bebendo, aquela roda, aquela charanga tocando, era violão, não sei o quê, papapá, 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 entendeu? E ali tinha uma expressão lúdica, ao ponto que quando o Bimba surge em 30, organizando a luta regional dele, que era voltada exatamente para a questão esportiva, ele dizia que naquele espaço os caras não serviam para subir no ringue, entendeu? Tá por fora. Aí ele cria um negócio com uma roda, imitando essa roda, entendeu? Que eu acho, isso na minha percepção, eu não estou contando aqui uma verdade, estou fazendo uma leitura minha de percepção. Provavelmente, você tem uma roda, ele veste isso, aquela coisa perfilada de com um certo método, entendeu? De aprendizado, de sequências, não sei o quê, e veste aquilo num padrão musical. Ali começou. Eu não sei nem se é o bimbo, se tinha berimbau. Pois é, mestre. Ontem eu estava conversando com a dona Aurinda, ontem, lá de Ilha de Taparica, ela é irmã de mestre Gerson Quadrado, lá do Recôncavo Baiano. E ela disse que o irmão dela, saudoso Gerson Quadrado, o mestre começou a treinar, quem treinava, qual era o treinamento dele? Era treinar com toco de bananeira. É isso mesmo. Não é exatamente. Essa parte interessante. Você tem até um negócio que eu vou falar depois, que você falou do capoeira, do cara sozinho. A capoeira que eu falo, mas eu vou só completar esse caso do Bimba primeiro. Eu acho que por aí. Agora, o Valdemar da Paixão tinha um negócio interessantíssimo. E aí você vai ver rodas que vão se formar e se formatar na perspectiva sociocultural de Salvador, é que deu realmente o que nós jogamos hoje, a roda. Entendeu? Ela pode ter exatamente ter essa influência que eu acho que foi da pernada carioca, mas lá ela se tornou uma coisa de Salvador. O ritual construção realmente para o mundo é com o berimbau, né? A influência do capoeira baiana. Uma construção orgânica. Aí você vai colocando o que você quiser ali, o berimbau até surgido nisso. A tal ponto que hoje mesmo eu vi uma fotografia bem antiga, os caras de terno e tal, não sei o quê, tem um cara jogando, tem um cara de violão, é uma foto mais ou menos da década de 40, por aí. Tem um cara de violão e um berimbau tocando, entendeu? Todo mundo de terno, entendeu? Calça branca, vestido igual o malandro. Terno de linho, entendeu? Tá me entendendo? Que tinha aqui no Rio de Janeiro. Eu não, para não limitar que foi assim o assado, estou dizendo as possibilidades, porque a riqueza do troço ela vai se transformando e vai se personalizando localmente. Agora, de Calixto, né, com os valentões realmente de terno, com navalha ou porrete. Para a diferença que eu acho das maltas cariocas, ou mesmo daquelas configurações dos Bravos Violentões em Pernambuco, e voltando às maltas cariocas, que é o único lugar que nós temos registro de fato da existência dessas maltas, como fizeram, e durou aí uns 70, 80 anos, é que eles eram um grupo social. Quando a República acaba com a capoeira, e acaba não só com a capoeira, mas acaba com toda manifestação popular, foi proibida, acabou-se o capoeira social e surge a figura do malandro, entendeu? A tal ponto que eu estou falando no degrau, do degrau aqui no Leblon, isso em 1970, conversando com Madame Satã, tinha acabado de sair da prisão, ele estava na onda, porque estava acontecendo aquele negócio do grande reboliço cultural no Brasil, e era no Rio de Janeiro, Bossa Nova, não sei o quê, e aí Madame Satã se tornou uma personalidade cultural. O pessoal pagava apartamento para ele ali em Ipanema, entendeu? E ele, falando com ele numa mesa, ele falou o seguinte, aí é capoeira. Falei para ele, capoeira não. Eu sou malandro, mas capoeira, Deus me livre, porque capoeira aqui no Rio se tornou um nome de você chamar um cara de baixo calão, entendeu? Tá me entendendo? E o capoeira, e o malandro nunca foi um cara social, o malandro era um cara sozinho. Tá me entendendo? E a capoeira, o capoeira não.
O capoeira era um grupo, ele tinha um território, tinha uma identidade com o território, e isso era a riqueza da capoeira. E é essa riqueza da capoeira que eu estou sentindo que está começando a crescer agora. A capoeira como patrimônio sociocultural, entendeu? É essa a capoeira. Porque nós já chegamos a um grau de maturidade nessa capoeira domesticada que já permite, começou principalmente dos anos 90 para cá, o que eu estou falando hoje, o que eu falo, tem milhares de pessoas que estão percebendo. Eu não sou nenhum gênio, não existe gênio. Pô. Todo mundo é perceptivo. Então, eu estou falando uma coisa que as pessoas estão lendo dentro de si, entendeu? A tendência da capoeira, inclusive hoje, até para o pessoal que trabalha com a capoeira, que vive da capoeira, é ter essa coisa, essa riqueza que a capoeira tem, ela ser diferente dessas propostas esportivas que tem por aí, que são simplesmente esportivas, não tem nada contra. Mas a capoeira transcende isso. A capoeira é, de fato, uma personalidade social. Ela se relaciona com tudo, com todo, né? Com todos os Exatamente. saberes. E aí ela não vai ter forma, entendeu? Porque toda forma é mudada com o tempo. Você tem uma relação que chama-se espaço, ambiente e forma. Se eu te coloco numa sala agora e boto uma mesa de jantar, uma mesa para comer e tal, não sei o quê, papapá, sabe o que é isso aqui? Uma sala de jantar, boto naquele mesmo espaço, eu troco tudo, boto um fogão, uma geladeira, não sei o quê, porque isso é uma cozinha. Aí apaga a luz, troco tudo no mesmo espaço. Boto um vaso sanitário, um chuveiro, não sei o quê, o que é isso? É um banheiro. Então, no mesmo espaço, eu estou mudando os elementos, eu mudei a forma. E aí eu mudei o ambiente. Entendeu? O espaço é infinito, você vai mudando ele. O ambiente é o que você observa e diz o que é, você identifica. Quando eu mudei aquela sala, os móveis e tal, as coisas, você foi dizendo o nome dela, você está mudando o ambiente. Está me entendendo? O espaço é infinito. O ambiente é que dá forma a partir do que você coloca ali. Está me entendendo? Isso foi uma explicação que eu dei numa reunião de professores na PUC há muito tempo. Era uma sala de professores, aí eu tinha uma matéria que eu botei que foi espaço, ambiente e forma. O que é isso? Eu falei, olha, meu amigo, nós estamos aqui na sala de professores, mas se eu aqui apagar a luz agora e botar um vaso sanitário, um bidê, uma pia, e vocês vão dizer, onde eu estou? Estou no banheiro. Eu apago a luz de novo, mudo, boto um fogão, não sei o quê, não sei lá, é uma cozinha. E assim nós vamos mudando no mesmo espaço, a vida inteira vamos mudando o ambiente. Entendeu? Então é assim a capoeira. Isso é se desenvolver mais como sujeito e deixar de ser objeto, tanto do sistema, quanto do que os outros querem que nós sejamos. Tudo isso. Isso. Né? Agora, isso ao mesmo tempo, isso mostra, não só para a capoeira, a riqueza que somos nós. A riqueza que nós temos. O nosso saber é uma coisa impressionante, uma riqueza monstra. E nós temos que, na verdade, buscar isso em nós. Porque... capoeira, mestre, eu acho que assim, o jogo da capoeira realmente ele é uma coisa fascinante. Eu sei, o treino é importantíssimo. Eu gosto muito de treinar também. Fui criado na capoeira, né, treinando, continuo treinando, mas parte hoje do meu treinamento é o jogo. A gente sabe que para o iniciante talvez tenha que dar algum. É igual você, né, receber um produto que você não sabe manusear, não sabe o que faz com ele. Ter um manual de instrução talvez vai te ajudar, mas você vai descobrir com o tempo a fazer de várias formas, da sua forma, né? E assim, eu fico pensando, quando a gente amplia o momento de jogo, ao invés do treino, o treino talvez seja uma coisa domesticada, condicionante, mas ao mesmo tempo ele é um manual básico, assim, né? Olha, meu irmão, uma sacada de quem não convive ainda naquela roda, naquela experiência, naquela situação. Como você for mergulhar, e um cara que mergulha já há 50 anos, né, chegar e falar, olha, esse cilindro você bota do lado de cá, senão esse caninho aí você pode enrolar o braço, sei lá, te dar umas dicas.
Mas aí só o próprio mergulho constante, você mergulhar nisso, que você vai desenvolver a sua naturalidade naquele gesto, naquela atividade, né? Então, acho que tem se falado muito no treino, nas técnicas e tal, mas o encontro, o jogo em si, ele é de ouro, né, mestre? Nessa perspectiva que o senhor fala do encontro, porque ele é uma simulação da vida, porque é um jogo, ele não é uma coisa programada, né? Você não sabe o que vem do outro, né? Exatamente. Você falou um negócio interessante. O treino também, na verdade, ele pode ser. Exatamente. Quando eu voltei a PUC, esse negócio eu falo sempre da PUC, foi uma vez, uma forma que eu voltei o tempo e com aquele conjunto de gente que passou ali na PUC comigo, mais de 1.000 pessoas naquele espaço da PUC em 13 anos. Tá me entendendo? E, na verdade, nós fizemos lá um negócio que também entrava minha perspectiva acadêmica, de trabalhos e tal, e as relações pessoais todas. Nós fizemos um movimento da desobediência ao estabelecido. Não só na PUC, como na capoeira. Tá entendendo? Muito bom. As minhas rodas, eu fazia 2 batizados por ano. Toda vez que eu mandava o negócio antes, com antecedência, que até no dia, tal, o batizado e tal, aí quando eu chegava lá, falei, professor, mas o pedido não está aqui. Falei, então que se dane. Escreve aí, o professor Gil vai fazer de qualquer maneira isso. Vocês vão expulsar meus convidados? Duvido. Aí dá, vale de botar. E foi assim durante uns 12 anos. Tá me entendendo? Mestre, só um parênteses nisso aí. Pessoal, não obediência ao estabelecido não é não obediência às questões construtivas que existem, não. É não obediência às questões destrutivas, às questões que tiram de nós o poder de decisão que nos é dado por sermos uma vida que tem que se expressar também, né? Então, assim, eu vejo que esse movimento de não obediência ele é fundamental, porque às vezes, outro dia eu estava na escola, aí os professores se apresentando, né, falando várias atividades. Não, a minha é muita disciplina, eu cobro não sei o que. Aí eu falei, olha, depende do que é disciplina, se é essa obediência cega, se é essa falta de criticidade, de olhar, de entender, de sentir, se é uma coisa que é só para decorar, se é uma coisa de fora para dentro e não tem significado de dentro para fora, aí aqui então não tem disciplina, que essa disciplina é individual, isso tem que ser percebido, a gente constrói sujeito. É mais ou menos isso que o senhor está falando, é mais ou menos não, o senhor está falando completamente isso, né, nessa perspectiva de desobedecer aquilo que é imposto por uma norma que não necessariamente funciona. A escravidão já foi permitida, olha como era importante alguém desobedecer essa lei, né? Isso daí parar de traficar pessoas, enfim, como tantas outras coisas, né, mestre? Exatamente. A desobediência ao estabelecido é quando você vê exatamente uma coisa padronizada e que aquele espaço, aquele território que você estava... Porque o que aconteceu? Eu me senti à vontade, junto com o pessoal que eu convivia 24 horas, que na época tinha 18, 19, 20 anos. Hoje estão com 50, 45, 50 e poucos anos. Está me entendendo? Então, eu já tinha na época 5 filhos, dos 10 que eu tenho hoje. Então, eu convivia de igual para igual. Discutia, entendeu? Nós trabalhávamos o dia inteiro na PUC, a aula era sempre à noite, ainda tinha um espaço, nós treinávamos terça e quinta, meio-dia, entendeu? E foi assim durante muito tempo. Então, esse pessoal cresceu, eu discutia tanto coisas da universidade, como coisas até políticas, mas, na verdade, era um movimento sem uma proposta que levasse a coisa finita, entendeu? Era uma coisa de continuidade. Não tinha um dogma a ser seguido. Está me entendendo? E aí as pessoas começaram a colocar as suas relações. E colocavam isso com uma liberdade incrível. Não só para se movimentar, mas também para se expressar. Isso que eu senti. Ao mesmo tempo, quer dizer, eu não me sentia exatamente sobre isso. Eu nunca me senti mestre deles, porque eu sempre me senti mestre de mim mesmo. E discutia com eles de igual para igual. Entendeu? Fazíamos viajamos muito para o Brasil inteiro. Está me entendendo? E aí eu acho que
quanto mais natural é suas relações, mais você cresce. E os outros crescem ao mesmo tempo. Está me entendendo? Então, foi um crescimento que eu tive muito grande, crescimento hoje que me levou, que eu dei um passo enorme para estar agora, com a minha idade, me sentindo tão novo como eu tinha meus 20 anos de idade, ou 10, sei lá. Está me entendendo? Porque o tempo de existir, ele é só no agora. Não existe tempo passado, existe, só existe o agora. Então eu me sinto existindo muito forte. Está me entendendo? É isso que eu estou falando. E isso é para levar, já que nós, na questão da capoeira, é uma questão que a capoeira, inclusive, tem uma proposta, que nego fala assim, não quero discutir política, não sei o que com a capoeira. Não, meu amigo, política não é a questão de discurso político ou de políticos. Política é uma forma de ter sustentabilidade existencial, se organizar no seu território, chama-se política. Entendeu? Porque aí o nego confunde política com políticos. Se tiver essa percepção, um capoeira realmente orgânico jamais vai apoiar esse desgoverno, né, irmão? Isso. Porque, na verdade, se você não tiver essa noção clara de política na sua organização territorial, na sua organização existencial, eu sou político, você é um cara que está apagado. Exatamente. Porque você não se consulta, e a pessoa que não se consulta é simplesmente um zumbi. Um robô, é o que eu chamo exatamente, é o ignorante erudito, ou ignaro erudito, entendeu? Porque é uma besta quadrada. Tá me entendendo? Tudo que a gente está vendo isso aí, não vamos nem entrar nessa prova, porque realmente a gente já sabe essas opiniões, aí todo mundo conhece quem é o mestre Gil, o posicionamento dele é bem reto, bem claro. E o meu também, sempre a favor da vida. Eu não sou partidário, não, mas atentou contra a vida, atentou contra a dita minoria, que na verdade é maioria. Talvez seja minoria por voz no Congresso, mas maioria pelos fazeres, né, pelo que construiu a nossa identidade cultural. Aí é muita maioria do que a gente está falando. As mulheres que gestaram todos nós, botaram a gente aí na terra. Então, por todos aí, né, que a gente tem muitas lutas, e isso é muito bacana, mestre, esse espaço orgânico, que ele favorece também isso, que as pessoas se expressem dentro da razão, não vale uma regra hierárquica só por cor de corda, alguma coisa, imposição que vai valer, essa pessoa está se colocando, falando coisa com coisa, não é isso, mestre? Isso, porque agora nós estamos vivendo um momento interessante, que é o acordar do indivíduo, do eu de cada um. Está me entendendo? Tem uma mudança, realmente uma mudança, o sistema vai mudar de uma forma. Até o sistema neoliberal hoje, está vendo, vai mudar, independente disso. Mas muita coisa sendo mostrada agora com essas quarentenas, dessa reclusão social, entendeu? Para as pessoas observarem como estão organizadas, o que eles pensam da sua perspectiva, de onde vive, como estão vivendo, entendeu? Como estão dependendo de outras coisas. Como nós temos que voltar a ter uma sustentabilidade, uma autossustentabilidade. Como se organizar para isso, entendeu? Valorizar as ciências tradicionais que botam alimento na nossa mesa, né, mestre? Exatamente. Então tem que repensar. No meu caso, quer dizer, não é só o cara viver no campo, não. Pode viver na cidade e tal. Mas nós temos que nos organizar, e a forma de nos organizarmos entre nós, entendeu? Vai ter uma mudança grande. Porque imagine se isso perdurar e ver uma coisa maior. E cada vez mais no sistema, principalmente na sociedade de consumo, da forma que estão mudando muita coisa, muitas dessas pandemias vão vir. Eu estava falando outro dia sobre relativo até com a forma de você ter criação de animais na agricultura, entendeu? Da forma que criam, que levam a questão pandêmicas enormes. O desmatamento pode levar também isso, entendeu? Você criar
porcos, galinhas em grandes quantidades, dando antibiótico, não sei o quê, isso vai levar. Então, tem que mudar muita coisa. Muita coisa. E nós temos que pensar por nós. E ter mais uma economia solidária, entendeu? Que as pessoas mutuamente se troquem, tá me entendendo? A questão não é questão do dinheiro, porque o dinheiro é uma troca, mas desvalorizar o valor do dinheiro no sentido na cabeça, entendeu? A riqueza é uma coisa de subsistência, ela transcende essa porcaria. Tá me entendendo? Isso vai mudar muita coisa, mas cada um é que tem que ter essa percepção para ver, entendeu? Eu acho que vai mudar. Exatamente. Então, observando o senhor falar sobre tudo isso, a gente vê que o senhor não falou de religião A, B ou C, mas falou de valores que com certeza as religiões também tratam, fazem parte da energética, da dimensão sutil do ser humano. Como é que o senhor vê essa questão da espiritualidade? Vê não, como é que o senhor trata isso? As pessoas às vezes até vendo o senhor, às vezes tem esse pensamento, né? Qual é o que o mestre acredita, né? Ou a filosofia orgânica, eu acho que já contempla até essa visão de tudo, né? Enfim, mas o senhor pode falar sobre essa dimensão? Se tem... Olha, o que o senhor acredita? Quem são suas referências para pensar a espiritualidade? Eu fui educado como católico, minha família era toda católica, a família pernambucana, entendeu? E eu estudei até para padre, sabia? Eu fui seminarista. Imagina, hein? E eu fui seminarista, fui marinheiro, fui paraquedista, mas do exército. Mas eu uma vez namorava uma garota e era a primeira vez que começamos a namorar, eu tinha uma certa vergonha e tal, nós brigamos e tal, e eu rezava um terço, entendeu? E nesse dia ela brigou, o pai tinha um certo receio, dizendo que era muito bravo, que eu podia arrebentar, não sei o quê, mandou para os Estados Unidos, e era a minha vizinha de cima, todo mundo ele me conhecia desde pequeno, não tinha acontecido nada disso. Bom, aí eu entrei, fiquei chateado, aquele negócio todo, e eu sei que me deu um negócio na cabeça, e eu faria assim, bom, se eu não existisse, nada existiria. O mundo só existe porque eu existo. O que eu queria dizer é que só eu, através de mim, vejo o mundo. Perfeito. Como também eu percebi o seguinte, que todos também andam da mesma forma. Então você só existe porque eu estou te vendo. E eu só existo porque você está me sentindo. Entendeu? Aí eu comecei a entrar nessa da percepção da profundidade da riqueza que somos. E como também o outro é importante. Porque se eu sou importante, o outro também é. Está me entendendo? E aí entra a questão da espiritualidade. Quando você, de fato, se encontra, você encontra o seu divino, que é a coisa mais profunda que tem. Entendeu? E o seu divino, ele é construído por milhares de micros universos que constrói, que eles, em sinergia, que eu chamo... Em sinergia, ele forma uma coisa única, isso torna você uno. Então a força de todos eles, micros, se torna, então, só na sua pessoa, o seu universo, o seu eu. Tá? E através, e o universo externo, o seu exógeno, o seu universo exógeno, ele é construído também quando você o percebe sensorialmente e entra dentro dele, tá? E vai sobreviver dentro dele. Então você está construindo aquele espaço naquele momento e em conjunto com todos os elementos que ali estão fazendo a mesma coisa para sobreviver nesse universo externo. E aí você está vendo, você está fazendo isso associado ao sol, às estrelas, o ar, a pulga, sei lá, o piolho, o outro, entendeu o que eu estou dizendo? E o somatório disso, naquele momento que você está vivendo, é que forma o divino, o universo na sua totalidade, o universo exógeno nosso.
E isso eu percebo a cada segundo. E a cada dia isso fica mais forte em mim e eu vou pensar, aí está a minha reza. Eu rezo para todos, mas para que todos saiam a partir de si, ao se encontrar, ao ficar pleno, eles vá para fora e crie força para ter um universo de fora que vai ver em unicidade e ele pleno, entendeu? É uma reza já tradicional que o senhor faz, ou é uma reza orgânica, feito cada dia de uma forma, uma comunicação? Não, a minha reza, ela parte, primeiro me buscando essa energia, me percebendo. É como se eu percebesse naquele momento que eu estou pleno, porque eu vou ter, na verdade, vários momentos, e me mantenha eu pleno, mesmo se eu não estar aparentemente pensando só naquilo, entendeu? E depois que eu vou para fora, aí eu começo a fazer uma reza geral para todos nós. Quer dizer, nosso universo, as nossas comunidades, que são várias que você tem, entendeu? E depois vai a comunidade do Brasil e do mundo todo. Eu passo e levo 1 hora quase fazendo isso. Mas, entendeu? Mas eu fazer essa... E hoje não tenho mais tempo de relógio assim para marcar, posso ver a hora, mas eu não sei quando é, às vezes segunda-feira ou terça-feira, para mim todo dia, domingo, segunda, não tem feriado, não tenho nada, não tenho mais essas relações. Eu já deixei isso há muito tempo. Eu tinha um pouco, porque os pertinhos ainda para a escola aqui, agora estão de quarentena aí, eu até perdi. A bateria está quase no final, hein? Está quase no final. Então manda uma mensagem final aí. Tem um pessoal, viu? Mestre Limãozinho, a rapaziada aí, Mestre Nega, o pessoal assistindo. Para se acabar, a gente marca uma outra. Flora, filha do senhor. Então, a mensagem que eu falo, para finalizar, é que todo mundo, capoeira que eu não chamo de capoeirista, eu chamo de capoeira. O capoeira é aquele que tem a capoeira dentro de si. O capoeirista, não estou mexendo no capoeirista, não. Era uma nomenclatura mais para a questão da sistemática não orgânica da capoeira, entendeu? Na minha cabeça. Não estou dizendo que seja um termo que tem que ser usado. Eu estou me expressando sobre isso. Para fazer uma diferença. Hoje eu sinto que tem, de fato, muita gente com essa percepção, entendeu? E que a importância é que todo mundo tenha essa relação em si, confie nela, a sua percepção sobre as coisas. Não procure fora, procure em si essa resposta, porque é a coisa que dá a ela o caminhar da sua sustentabilidade existencial e, obviamente, da capoeira que ela imagina que tem. Entendeu? A força que nós temos é uma coisa impressionante. E que, juntos, nós, capoeira, por exemplo, nós temos uma força muito grande, porque nós temos que ter obrigação de dar sustentabilidade à capoeira. E para dar sustentabilidade à capoeira, está exatamente nesse caminho dessa percepção sociocultural, dessa patrimonialidade que a capoeira tem. E esse patrimônio é sociocultural. É isso que eu gostaria de falar a todos. Muito bom, mestre. Muito bom. É isso aí. Eu acho que o pessoal está querendo se achar, mas às vezes a divulgação aí é muito em cima de adquirir coisas, do ter, né? A mídia conduz a gente a, às vezes, esquecer de nós mesmos, dessa dimensão, para a gente comprar um mundo que ele se apresenta, se a gente olhar dessa maneira, que nem o senhor bem colocou, né? Se a gente olhar de outra maneira, a gente muda o mundo com o nosso olhar também, pelo menos o mundo que a gente vive, a nossa pegada, né? Fala mais um pouquinho, mestre, a gente, antes de cair, a gente já sabe, ó, o mestre deu uma boa noite aí já todo, mas quando cair a gente já sabe, só para a gente escutando o senhor acerca desse... Você falou bem. Nós somos muito ligados à perspectiva, chama-se
território e identidade. Uma sociedade, ela começa exatamente como um grupo. O que é um grupo? Um grupo de pessoas, uma família. Ela exatamente, ela tem o território, é aquele espaço de sustentabilidade vivencial ou existencial, entendeu? Então, você que constrói o seu território, através da sua percepção do que você acha, entendeu? Um grupo, por exemplo, você pega grupos mais simples, por exemplo, com um grupo indígena, por exemplo, eles têm uma noção de territorialidade enorme, identidade, não tem uma coisa escrita. E todos seguem aquela perspectiva, porque o território era construído por eles, que tinham identidade sobre uma territorialidade que era a área de sustentabilidade física deles, e ali eles sobreviviam. Eles tinham a noção de uma sócio-fronteira que cercava todo esse território. Assim foi as maltas de capoeira no Rio de Janeiro. Eles tinham uma noção de território, e essa noção de território que eles sabiam que daquela rua para lá tinha uma divisa. Era só a divisão do território deles. Aqueles de lá os reconheciam e os de cá reconheciam os de lá, entendeu? Todo mundo sabia quem era quem. Isso é o que nós perdemos hoje modernamente. Está me entendendo? Então, a questão da questão territorial é importante. E é, inclusive, uma das discussões que eu discuto no meu próprio grupo Senzala. A territorialidade. Porque o grupo começou num processo muito orgânico, espontâneo, e não tinha uma ideologia para ser feita isso, entendeu? Foi simplesmente uma coisa construída a partir de cada um espaço inicial sem mestres, para encher o saco dos outros, entendeu? Para limitar. Tá me entendendo? E aí, cada um, pode ser isso, pode ser aquilo, e aquilo fomos treinando há lá uns 8, 9 anos, de dia e noite, aquele negócio todo, e o pessoal formou isso. Formou o Grupo Senzala. Entendeu? Isso é uma coisa, foi muito rica, e que deu ao grupo um diferenciar muito grande, principalmente na década de 60, entendeu? Aí nós estamos na zona sul do Rio de Janeiro, você tem um movimento contracultural no mundo todo acontecendo, nós estamos numa tremenda ditadura militar, tá me entendendo? E aí o Grupo Senzala estava na zona sul, lá, era um grupo basicamente universitário, tá me entendendo? E aí o desenho dele explode, de tal forma que nós não tínhamos nem noção do que estava acontecendo. Tá certo? Isso foi o grupo que construiu uma história. Que eu acho que eu faço um divisor, é exatamente o Senzala surgindo com aquele desenho dele e o Bimba em 30 com o desenho dele, entendeu? Sendo que o Bimba, apesar do pessoal do Rio era até mais antigo que o Bimba em termos de academia, esse negócio todo, o Bimba eu considero o pai da capoeira moderna, entendeu? E ele que organiza, por isso que a Bahia tem essa expressão da capoeira, porque a Bahia conseguiu apresentá-la, mesmo domesticada, num vestuário cultural. O momento mais marcante, mestre, do senhor nessa trajetória longa de capoeira, na cultura, tem algum momento muito especial que o senhor lembra, que queria falar para a gente? Olha, meu momento mais especial foi exatamente de eu ter vivido eu peguei uma capoeira dos anos 50, final dos anos 50 para cá, 60, e vendo essa transformação na capoeira. Essa percepção, entendeu? Eu estou na capoeira basicamente há 60 anos. Mais um pouco, entendeu? E me sinto novo nela. Porque ela vai apresentar exatamente uma história a cada dia nova. Mas eu sou um capoeira. Entendeu? O senhor já se sentiu discriminado na forma do pensamento
das pessoas colocarem esse pensamento de liberdade, de sujeito, até mesmo por quererem fazer a manutenção de um sistema escravocrata, de fazer esse pensamento que o senhor vem trazendo, essa força, ser percebido como um pensamento de menos-valia. O senhor já percebeu isso? Ou o senhor tem percebido que cada vez mais as pessoas ganham admiração? Como é que está? Porque às vezes a gente vê que isso tem muita relação com o mundo hoje em dia, como é que está, né? A questão da discriminação, eu fui sempre um cara meio diferente. E desde pequeno, eu fui discriminado a vida inteira. Eu fui discriminado até no paraquedismo, entendeu? Era considerado mau elemento lá dentro. Agora, tá me entendendo? No seminário também, no seminário eu bati nos caras todinhos lá que xingaram aqui o pessoal do Rio, o pessoal do Sul, e eu passava uns dias só falando com as formigas. Aliás, eu estudei as saúvas todas nessa época, tá me entendendo? E eu fui acostumado a ser discriminado. E a discriminação é que me fazia ficar cada vez mais forte. Tá me entendendo? Porque vendo que o senso comum está caminhando para um suicídio coletivo, se a gente não está indo junto, mesmo que o caminho não seja o certo, porque talvez não haja um caminho só certo, mas pelo menos a gente não está junto com onde vai Vicente, vai a gente, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. E voltando a confirmar para todos que a orientação do nosso rumo, da nossa existência, está exatamente dentro de nós, no que eu chamo do nosso eu. Porque você já imaginou se você precisasse aprender de fora, uma escola, para você nascer? Você nunca tinha nascido. Está me entendendo? Essa é uma coisa, você já nasce sabendo tudo. Você vai cair agora. Tá bom, nós... Muito obrigado então, pelas palavras. E boa noite para todo mundo. Boa noite aí, salve mestre Gil Velho. Cultura viva. Salve família velha aí, Flávia, Antônio, João, todo o povo. Obrigado, Flávio. Iluminar aí o mestre. Então, aquele abração, filho velho. Tchau, tchau, mestre. Muito obrigado, viu? Vamos voltar aí nessa papoeira aí.